Como estão todos? Todo mundo está bem? Bem-vindos à nova sala de conferências de imprensa do Pentágono. Em linha com a visão do secretário de tornar o Departamento de Defesa mais transparente da história, eu dou meu compromisso pessoal de tornar essas conferências mais rotineiras. Então, hoje, é o primeiro de muitos e considerando o significativo número de EUA, operações militares. Conforme direcionado pelo presidente neste fim de semana, agora pareceu um momento tão apropriado quanto qualquer outro para cumprir essa obrigação com todos vocês. Além disso, estou feliz por estar acompanhado pelo tenente-general Alex Grinch, carinhosamente conhecido como Grinch. Agora, apesar de seu codinome, ele é na verdade uma pessoa muito agradável e encantadora, e estamos felizes por tê-lo aqui neste pódio. Ele é o diretor de operações do Estado-Maior Conjunto. Ele será capaz de fornecer um contexto muito mais rico na série contínua de operações militares do SPARWA contra os terroristas Houthi apoiados pelo Irã no Iêmen. Então, obrigado por se juntar a mim, general. Obrigado, senhor. Como muitos de vocês sabem, tivemos uma eleição em novembro. E como resultado dessa eleição, com um mandato esmagador do povo americano, há um novo presidente na Casa Branca. E esse, claro, é o nosso presidente, o presidente Donald Trump, que imediatamente começou a trabalhar em sua Agenda América, primeiro para o Departamento de Defesa. Entre eles estão 4 pontos principais que acho muito importantes para aqueles nesta sala entenderem. Esses são: proteger o território nacional, dissuadir a China e manter a capacidade de atacar os inimigos da América em qualquer lugar do mundo. E também pedir que nossos aliados façam mais. Todos sabemos que esta é uma tarefa difícil, com certeza. Então, o presidente Trump sabia que precisávamos de um certo tipo de líder para trazer o departamento para o século XXI. E ele encontrou esse líder no agora secretário Pete Hegseth. Assim, em menos de 2 meses, o secretário Hegseth deu passos monumentais para trazer o departamento para o século XXI. Passos para devolver o Departamento de Defesa à sua missão principal, que é combate, letalidade, meritocracia. Em um período de tempo muito curto, o secretário Hegseth restaurou o ethos guerreiro. Ele declarou o fim do DEI no DoD. Ele tornou a soberania de nossas fronteiras uma questão de segurança nacional. E estamos novamente focados em treinamento, aptidão física e altos padrões em todos os aspectos aqui no Departamento de Defesa. Então, antes de entrarmos, nossas atualizações de hoje, eu só queria aproveitar esta oportunidade para dizer isso. Este Departamento de Defesa está comprometido em alcançar nossa missão de manter a maior força de combate que o mundo já conheceu e devolver o Departamento de Defesa ao combatente americano e torná-lo mais transparente para o contribuinte americano. Então, começando. Como tenho certeza de que todos vocês viram no fim de semana, os EUA, as forças do Comando Central do Ziguinchor iniciaram uma série de operações consistindo em ataques de precisão contra alvos dos Houthis apoiados pelo Irã em todo o Iêmen para restaurar a liberdade de navegação e restabelecer a dissuasão americana. Por anos, os Houthis têm como alvo os EUA, navios e aeronaves militares. Eles também atingiram navios comerciais, incluindo os dos EUA, navios de bandeira, e ameaçam nosso pessoal no exterior. Os terroristas Houthis lançaram mísseis e drones de ataque unidirecional contra os EUA, navios de guerra, mais de 170 vezes. E em embarcações comerciais, 145 vezes desde 2003. Eu sei como é estar em uma situação quando você está sob fogo inimigo. Sua vida está em risco. A vida dos seus amigos e companheiros de batalha está em risco. E você está proibido de revidar. Essa é uma situação infernal que eu não desejaria ao meu pior adversário. É uma posição difícil em que colocamos os filhos e filhas da América. Sob a liderança do presidente Trump e do secretário Hegseth, defenderemos nossos filhos e filhas. Se você atirar nas tropas americanas, haverá consequências. Como o presidente Trump e o secretário Hegseth deixaram claro, essas ações dos Houthis não serão toleradas.
Em seus primeiros 2 dias de volta à Casa Branca, o presidente Trump assinou uma ordem estabelecendo um processo para redesignar os Houthis como uma organização terrorista estrangeira, após a administração anterior revogar sua designação dentro de semanas após assumir o cargo. Sob a administração anterior, os americanos, os inimigos, foram encorajados e bilhões em fundos congelados foram desbloqueados para o Irã. Com a liderança do presidente Trump e do secretário Hegseth, uma era de paz através da força está de volta. Usaremos força avassaladora e letal até alcançarmos nosso objetivo. Dito isso, e este é um ponto muito importante, isso também não é uma ofensiva interminável. Isso não é sobre mudança de regime no Oriente Médio. Trata-se de colocar os interesses americanos em primeiro lugar. Como eu disse no fim de semana, há um estado final muito claro para esta operação. E isso começa no momento em que os Houthis se comprometeram a parar de atacar nossos navios e colocar vidas americanas em risco. Mudando o foco para a África, a pedido do governo federal da Somália, os ICEUA, as forças do Comando da África conduziram ataques aéreos de autodefesa coletiva contra o Al-Shabaab em 15 de março. Os ataques aéreos ocorreram cerca de 150 quilômetros a nordeste de Mogadíscio, na Somália, e a avaliação inicial do AFRICOM é que combatentes inimigos foram mortos e que nenhum civil foi ferido ou morto. E assim, os EUA, as forças continuarão a se associar com as forças armadas somalis para levar a luta a esses terroristas e degradar sua capacidade de planejar e conduzir ataques que ameaçam o SUM, território, nossas forças e civis no exterior. Agora, sobre a defesa do território. O presidente Trump e o secretário Hegseth foram muito claros de que a segurança das fronteiras é segurança nacional. Passamos décadas defendendo as fronteiras de nações estrangeiras enquanto as nossas próprias fronteiras do EUA foram invadidas por criminosos ilegais, contrabandistas de pessoas, traficantes de drogas e gangues transnacionais. O Departamento de Defesa tem orgulho de defender nosso território e a soberania territorial dos Estados Unidos. Embora tenhamos visto uma redução de 93% nas travessias ilegais de fronteira, não vamos parar até termos 100% de controle operacional de nossa fronteira sul. E durante o fim de semana, a Força Tarefa Conjunta da Fronteira Norte assumiu a missão da Força Tarefa Conjunta do Norte e alcançou a capacidade operacional inicial. Além disso, o Comando Norte do EUA anunciou no sábado que o destroyer de mísseis guiados classe Arleigh Burke, o USS Gravely, partiu da Estação de Armas Navais de Yorktown para uma implantação programada no Golfo da América. Estamos realmente fazendo história a partir do pódio hoje. É a primeira vez. Reconhecemos o Golfo da América e a sala de imprensa do Pentágono, o que é meio legal. Portanto, não é apenas vital para os Estados Unidos ter controle de nossa fronteira por terra. É igualmente importante controlar nossas águas territoriais. E esta implantação apoia diretamente a missão do Comando Norte do ZEMBIL, a missão do Comando Norte de proteger nossa soberania. E por último, o secretário Hegseth conversou com o ministro de Estado para assuntos de defesa do Catar, Sua Excelência Sheikh Saud Al Thani, para discutir operações para eliminar a ameaça dos Houthis ao comércio americano e restaurar a liberdade de navegação americana. O secretário reconheceu a forte parceria do Catar em enfrentar desafios de segurança compartilhados em toda a região, incluindo a Síria e o Mar Vermelho. E com isso, vou passar a palavra ao meu colega Grinch para mais alguns comentários iniciais sobre os ataques centrais. General, a palavra é sua. Obrigado, senhor. Senhoras e senhores, obrigado pela oportunidade de fornecer uma breve atualização operacional sobre nossas operações contra os Houthis no sábado, dia 15 de março, pouco depois das 13 horas, horário do leste, sob a direção do presidente Uzeu. O Comando Central iniciou operações de ataques de precisão contra os Houthis para restaurar a liberdade de navegação e a dissuasão americana. A onda inicial de ataques atingiu mais de 30 alvos em vários locais, degradando uma variedade de capacidades dos Houthis
Isso incluiu locais de treinamento terrorista, infraestrutura de veículos aéreos não tripulados, capacidades de fabricação de armas e instalações de armazenamento de armas. Também incluiu vários centros de comando e controle, incluindo um complexo terrorista, onde sabemos que vários especialistas seniores dos Houthis em veículos aéreos não tripulados estavam localizados. No domingo, as operações de ataque continuaram contra locais adicionais de quartéis generais, instalações de armazenamento de armas, bem como capacidades de detecção, que foram usadas para ameaçar a navegação marítima no passado. Hoje a operação continua e continuará nos próximos dias até alcançarmos os objetivos do presidente. Obrigado e estou ansioso pelas suas perguntas. E com isso, nesta sala de briefing muito lotada, vou responder a algumas de suas perguntas. E a primeira vou para Logan, da Newsmax. Sean, obrigado por responder a minha pergunta. Esta é realmente para ambos. Pergunta sobre o Baixado. Esse é um navio espião iraniano que tem dirigido os Houthis ao longo deste conflito. Ainda está operando em apoio aos Houthis? Se sim, você sabe onde ele está? General, passo para você responder a isso. Claro. Sabemos que os iranianos forneceram uma variedade de assistência aos Houthis ao longo dos anos, incluindo alguma inteligência suspeita. Sabemos que alguns anteriormente vieram do Baixad. O Baixad não está sendo usado atualmente para essas operações, mas sabemos que outros navios são considerados para esse tipo de operações, então estamos observando muito de perto para ver se eles retornam à AO. Eu também diria que, você sabe, quando você olha para como a administração anterior conduziu negócios com o Irã, você sabe, eles realmente capacitaram o Irã a financiar e exportar terror em todo o mundo, seja com o Hezbollah, Hamas, especificamente com os Houthis. Quero dizer, é muito claro. Acho que o presidente Trump deixou muito claro que ele colocou o Irã em alerta. Quero dizer, tenho certeza de que você viu o tweet dele hoje, que essencialmente dizia, e estou parafraseando isso: qualquer tiro disparado contra as forças do Z1 pelos Houthis seria considerado um tiro do Irã. E este é o presidente demonstrando liderança a partir do Salão Oval e, francamente, trazendo clareza moral de volta aos Estados Unidos da América. Sabemos quem são os inimigos deste país e os inimigos de um mundo livre. E o presidente Trump os colocou em alerta, como você viu com o Irã esta manhã. Prevemos renovar essa parceria já que ela se concluirá após um ano? Se sim, como isso se apresenta do ponto de vista de custos? E como a Baía de Guantánamo é considerada no tratamento de criminosos estrangeiros e terroristas, considerando que este novo Pentágono está mais focado em proteger a fronteira? Bem, essa é uma ótima pergunta. Então, acho que parte da sua pergunta sobre El Salvador deve ser encaminhada ao Departamento de Estado. Mas direi que o Departamento de Defesa tem orgulho de defender nossa pátria e nossa soberania, ajudando a deportar organizações criminosas transnacionais como a Trem de Água. Temos orgulho de apoiar essa missão. Não sei, general, você tem algo a acrescentar sobre a Baía de Guantánamo e nossa postura forçada lá? Claro. Eu só tinha algumas coisas para você, Gabi. Continuamos a ter uma presença substancial na Baía de Guantánamo para garantir que estamos prontos para receber quaisquer estrangeiros ilegais que o Departamento de Segurança Interna queira enviar para lá. Estamos monitorando de perto os requisitos deles e estamos em contato diário para garantir que possamos atendê-los da melhor forma possível. Tom. Sean, se os navios iranianos ou operacionais começarem a ajudar os Houthis, talvez sejam alvos. E para o general, alguma ideia do número de baixas militares até agora ou de baixas civis no Iêmen? Bem, essa é uma ótima pergunta, general. Se me permitir responder, vá em frente. E então, acho que certamente não quero me adiantar ao comandante em chefe e ao secretário, no que diz respeito à autorização de ataques e quem será alvo. Mas acho que o presidente deixou muito claro que todas as opções estão na mesa. Sim, Tom, apenas sobre sua pergunta sobre baixas militares, temos algumas estimativas iniciais. Hesito em dizer quais são, porque são realmente estimativas neste momento. Mas acho que assim, em termos de dezenas pode ser uma caracterização geral segura. Sim, dezenas de baixas militares até agora, mas realmente não posso caracterizar muito melhor do que isso neste momento. Aprenderemos mais à medida que avançarmos. Do lado das baixas civis não há indicações de quaisquer baixas civis. Nós, é claro, vimos algumas das acusações dos Houthis. Analisamos essas acusações de perto quando chegam, mas não temos indicações credíveis de quaisquer baixas civis. Sabe, eu gostaria de acrescentar o que o General Grant disse.
Sempre que você está próximo de uma operação como esta, tendo estado em combate frente ao inimigo antes, a névoa da guerra é uma realidade. Então, antes de anunciarmos algo aqui do púlpito, vamos garantir que acertamos. E acho que parte disso é apenas reservar um tempo para avaliar e causar um dano de batalha adequado. Avaliação de danos de batalha, exploração de locais sensíveis, e francamente, isso leva tempo. Então, antes de fazermos qualquer tipo de anúncio, vamos fazer uma análise bem rigorosa e garantir que acertamos antes de anunciá-lo a vocês. Charlie, da CBS. Mudando de assunto um pouco. O DoD está considerando reagendar a apresentação de jovens músicos na banda da Marinha? Isso foi cancelado por causa da ordem executiva anti-day e, de forma mais ampla, há uma preocupação de que iniciativas anti-day possam ter um impacto negativo no recrutamento. Bem, eu acho que o presidente e o secretário foram muito claros sobre isso, que qualquer um que diga no Departamento de Defesa que a diversidade é nossa força está francamente incorreto. Nosso propósito compartilhado e unidade são nossa força. E eu digo isso como alguém que liderou um pelotão de combate no Afeganistão, que provavelmente era o pelotão mais diverso que você poderia imaginar. Quero dizer, tínhamos negros servindo ao lado de brancos, cristãos ao lado de ateus, nortistas ao lado de sulistas e, sim, democratas e republicanos na mesma trincheira. Mas a razão pela qual éramos tão letais no Afeganistão? E, novamente, meu pelotão teve uma taxa de baixas de 85% ao longo de 485 dias. Mas parte da razão pela qual conseguimos cumprir a missão e a intenção do comandante foi porque deixamos de lado nossas muitas diferenças como americanos. Não havia americanos ifenizados conosco naquele topo de colina isolado na região fronteiriça do Afeganistão. Éramos todos apenas americanos. E, realmente, quando você fala sobre... Você sabe, a maior força da América, sim, temos. Tenho certeza de que o general pode atestar. Sim, temos muitos equipamentos legais e atraentes e muito treinamento militar excepcional. Acho que isso nos ajuda a nos destacar de todos os outros. Mas o quê? O que nos torna lutadores excepcionais no campo de batalha é nossa capacidade de deixar de lado nossas muitas diferenças e nos unir sob uma bandeira comum. Como americanos, quero dizer, pelo amor de Deus, quando deixamos de lado nossas muitas diferenças como americanos, fomos à Lua. Com menos tecnologia do que muitos de vocês têm em seus bolsos e celulares agora. Estamos falando de uma força que invadiu as praias da Normandia, escalou os penhascos de Pointe du Hoc, lutou através das Sebes e recuou. A máquina de guerra nazista e salvou o mundo quando deixamos de lado nossas muitas diferenças como americanos. E eu sei que o presidente Trump entende que nosso foco na unidade e no propósito compartilhado é o que nos torna letais, e o mesmo vale para o secretário Hegseth. A orientação deles tem sido clara sobre isso e vamos continuar a focar nessa orientação. O concerto. Você está pensando em remarcar isso? Acho que não vou precisar responder a essa pergunta para você. Não tenho uma resposta para você, mas voltaremos a falar sobre isso. Vamos atender os telefones. Estou recebendo um sinal. Devemos atender os telefones. Ok, vamos. Temos JJ. Green na linha da Teop. Ei, Sean, obrigado por fazer esta pergunta sobre a Ucrânia. Você pode avaliar como? Os UA militares avaliam o status do seu a ajuda militar à Ucrânia e o compartilhamento de inteligência, como isso está indo. Desde que foi interrompido há uma semana ou mais e depois reiniciado. O que está sendo compartilhado? O que está sendo dado? O que está acontecendo com isso? Bem, eu posso te dizer que a ajuda militar à Ucrânia foi reativada, assim como o compartilhamento de inteligência com nossos parceiros ucranianos. Mas eu vou te dizer uma coisa. O presidente tem sido muito claro desde sua época de campanha que seu foco com a guerra na Ucrânia é trazer paz e colocar um foco distinto na paz. E, na verdade, parar a morte. E assim, o presidente Trump, junto com sua equipe de segurança nacional, tem estado fortemente envolvido, assim como o secretário Hegseth, com a Ucrânia e a Rússia, para tentar intermediar essa paz. Entendendo que provavelmente haverá conversas difíceis a serem feitas de ambos os lados, quando você está falando sobre
a liberação de reféns, quando você está falando sobre potenciais acordos de cessar-fogo, quando você está falando sobre território. Como alguém que negociou com pessoas difíceis no campo de batalha, posso te dizer que é um processo difícil, imperfeito, sutil e complicado. E o presidente Trump e o secretário Hegseth certamente entendem isso com a paz como sua prioridade em primeiro lugar. General, você tem algo a acrescentar? Não, eu apenas repetiria o que você disse. O status da ajuda militar. A ajuda militar foi reativada. Temos relatos confirmados de que está continuando ou está fluindo de volta para a Ucrânia. Relatórios diários e do compartilhamento de inteligência, tudo. Isso está aí como estava anteriormente. Então eu vou ficar com os telefones aqui só por um segundo. Eu tenho a Cristina da Breitbart na linha. Eu entendi isso? Sim. Muito obrigado por fazer isso, Sean. 2 perguntas. Após ataques contra os Houthis. No sábado, os Houthis dispararam drones e mísseis contra o Trump. Haverá uma resposta a esses ataques? E, em segundo lugar, o Pentágono enviou o USS Gravely. E você, pode nos contar um pouco sobre o que ele estará fazendo lá? Exatamente qual será a sua missão? Eu acho que vou abordar a primeira parte da sua pergunta primeiro, Cristina. E, general, vou deixar você se manifestar. A questão dos Houthis, quero dizer, o que foi? Me lembre qual era na primeira parte da sua pergunta, Cristina. Haverá uma resposta aos ataques dos Houthis contra o Trump? Era isso. Eu te peguei. Então, primeiro de tudo, recebemos relatos de que os Houthis dispararam mísseis balísticos e alguns drones de ataque unidirecionais contra os Zimmer forças na região. Esses ataques foram em grande parte ineficazes e não chegaram nem perto das forças dos Zimmer forças na região, novamente. Os comandantes responsáveis por aquelas embarcações eles estavam completamente certos em relação à defesa. Eles não foram ataques eficazes. E assim, eu também diria que a resposta à segunda parte daquela pergunta é que a resposta está em andamento. Quer dizer, isso não é, vai haver, como eu mencionei, um estado final muito claro para isso. E eu acho que muito disso tem a ver com como os Houthis respondem, disparando contra pessoal militar na região e atirando em nossos navios e atirando em nossos drones. E colocar vidas americanas em risco não é uma boa maneira de acabar com esse conflito. Os Houthis poderiam parar com isso amanhã se dissessem, vamos parar de atirar nas suas pessoas. Mas eles claramente escolheram não fazer isso. E assim, esta campanha será implacável para degradar a capacidade deles, abrir rotas de navegação na região e defender nossa pátria. Mas, de modo geral... A única coisa que eu acrescentaria é que os Houthis afirmam ter tentado atacar o Harry S. É difícil dizer porque, durante ataques de precisão, eles erraram por mais de 100 milhas. Eu questionaria qualquer coisa que eles afirmam na imprensa que estão fazendo ou não fazendo. É muito difícil dizer o que eles são, apenas com base no nível de incompetência que demonstraram até agora. Sim, isso está correto. Também houve uma série de outras tentativas de intervir em embarcações no Mar Vermelho, usando o Aves e alguns mísseis de cruzeiro também. Todos eles foram facilmente derrotados pelos nossos aviões de caça que estão lá. O General Grinch fazendo críticas aos Houthis do pódio. Eu adoro isso. Algumas pessoas sabem que antes eu lidava com os Houthis. Sim, você fez. Sim, você fez. Feliz em criticar eles. Sobre a questão do USS Gravely que você teve, Cristina. Então, ela está sendo enviada sob General Guillaume, o comandante do West, às autoridades do Comando Norte para missões de defesa marítima da pátria. Ela irá para o Golfo da América e áreas ao redor, como o Sean mencionou. E está envolvida na missão de interdição de qualquer droga e outras coisas que estão chegando. Ela estará muito próxima da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Então, não vamos divulgar o esquema real de manobra dela aqui, mas saiba que a missão que ela está indo para lá, queremos ver ela faz. E sobre esse ponto do USS Gravely, eu acho que é realmente importante que, você sabe, o presidente e o secretário deixaram muito claro 100% de controle operacional da nossa fronteira sul. Quer dizer, temos provavelmente perto de 10 mil tropas na nossa fronteira sul. Estamos enviando uma brigada de combate de ataque para lá para reforçar a fronteira terrestre também. Mas há um componente marítimo nisso também. E essa é parte da missão do USS Gravely, garantir essas rotas aquáticas e na defesa da nossa fronteira sul.
E então, Erin, Daily Caller. Obrigado, Sean. O Departamento de Defesa vai se comprometer a demitir ou de outra forma disciplinar qualquer liderança restante que esteve diretamente envolvida na retirada do Afeganistão? Então estamos no processo de descobrir como será essa investigação. Mas eu vou te dizer, como alguém que serviu no Afeganistão e viu isso acontecer, quero dizer, eu fiquei horrorizado de várias maneiras. Sabe, você pensa em quanto tempo, sangue e recursos da vida americana foram perdidos no Afeganistão ao longo de 20 anos. Pense nisso por um segundo. Eu tenho 43 anos. Este país esteve em guerra no Afeganistão por 20 anos. Então, quase metade da minha vida. Este país esteve em guerra no Afeganistão. E eu pessoalmente vi, sabe, os homens do meu pelotão, mas também minha equipe de combate de brigada maior, que fazia parte da 10ª Divisão de Montanha, 3ª Brigada. Nós tingimos o chão de vermelho no Afeganistão. E eu vi, meus homens fazerem coisas extraordinárias em apoio a uma nação grata e em apoio à missão lá. E ver o Afeganistão ser entregue da maneira como foi extremamente difícil. E eu acho que algo que o presidente Trump e o secretário Hegseth realmente entendem é que quando a América decide se envolver em qualquer conflito, temos uma obrigação moral. Ter um estado final claro sobre como essa operação deve ser, uma estratégia de saída clara sobre como essa operação deve ser e garantir que a vitória esteja claramente definida. E eu acho que no Iraque, e certamente no Afeganistão ao longo dos últimos 20 e poucos anos, acho que talvez tenhamos lutado um pouco com esses pontos mais sutis. Mas eu vou dizer que o presidente Trump e o secretário Hegseth, eles entendem que quando a América se envolve em uma luta, é nosso trabalho também acabar com essa luta o mais rápido possível, porque temos uma obrigação moral de vencer e vencer de forma decisiva. Caso contrário, você terá uma geração inteira de guerreiros americanos me perguntando para que diabos tudo isso serviu. E eu sei, escute, eu sei que a cada dia que eu acordo e respiro, eu penso nos homens com quem servi, que são meus amigos, que nunca voltaram para casa daquela luta. Eu perdi 30 amigos. Em meu apoio à guerra no Afeganistão, 30. E você se pergunta, você se olha no espelho, você se pergunta o que temos para mostrar por isso. Não muita coisa. E então, para a sua pergunta sobre se essas pessoas serão responsabilizadas, eu acho que temos uma obrigação, tanto com o povo americano quanto com os combatentes americanos que lutaram no Afeganistão, de responsabilizar a liderança de alguma forma. Agora, não sabemos como isso se parece neste momento, mas é preciso responsabilizar a liderança que estava encarregada da retirada do Afeganistão. Porque veja, se você tem um soldado que perde um item sensível, que perde óculos de visão noturna, que perde uma arma, pode apostar que esse soldado será responsabilizado. Os mesmos padrões iguais devem se aplicar aos líderes militares seniores. Eu quero dar continuidade, você acabou de dizer. Claro. Você disse que precisa haver um estado final claro. E eu sei que o objetivo é fazer com que os Houthis parem seus ataques, mas qual é o estado final? O que acontece se os Houthis não pararem seus ataques ou não concordarem em dizer que vão parar seus ataques? Não parece que há um estado final claro que isso poderia simplesmente continuar indefinidamente. Bem, para ser justo, quero dizer, é uma ótima pergunta, mas para ser justo, a operação só está acontecendo há 48 horas. E o presidente e o secretário foram muito claros sobre isso, que os Houthis podem determinar quando isso termina. E até lá, a campanha será implacável até que, primeiro, protejamos nossa pátria e, segundo, abrir as rotas de navegação lá. Então certifique-se de que temos liberdade de manobra nessa área. Mas, general, você tem algo que... Quero dizer, o que eu poderia acrescentar é que, embora não falemos sobre isso publicamente, saiba que há um planejamento para a operação. Existem efeitos específicos que estamos tentando alcançar, e há alvos específicos que foram selecionados e abordagens que estamos adotando para alcançar o objetivo do presidente. Então, não é que estamos apenas atacando capacidades. Há uma intenção por trás de cada ataque e de cada alvo que perseguimos. Você mencionou que isso não é como era antes. Então, o que é diferente sobre a seleção de alvos que você está fazendo desta vez? Que não era verdade sobre a administração Biden? Sim, vou dar a resposta curta para isso e, novamente, sem entrar em muitos detalhes operacionais por razões de segurança, mas é um conjunto muito mais amplo de alvos que conseguimos acionar neste caso.
E as outras diferenças principais são a delegação de autoridades do presidente através do secretário Reg 7 até o comandante operacional. Isso nos permite alcançar um ritmo de operações onde podemos reagir a oportunidades que vemos no campo de batalha, para continuar a pressionar os Houthis. Muito obrigado. Esta operação incluirá o envio de tropas terrestres para o Iêmen? Se sim, como você alcança seu objetivo de fazê-los dizer? Basta que, sem enviar tropas terrestres? Bem, vou te dizer, é muito difícil. Se não impossível, para nós falarmos sobre a postura de força deste púlpito, porque como um comandante que esteve no campo de batalha, é muito, muito importante manter o inimigo em dúvida, manter seus adversários em dúvida. Agora, isso não quer dizer que temos tropas terrestres no Iêmen. Isso não quer dizer que estamos enviando tropas terrestres, mas é difícil falar sobre essas coisas por razões de segurança operacional do pódio. Mas, general, você tem algo a acrescentar? Não, acrescentar a isso. Acho que isso está certo. Você disse que uma das coisas que estava esperando para fazer no BDA era a exploração de locais sensíveis. Isso inclui o EUA? Botas no chão ou qualquer tipo de pessoal americano no local para fazer isso? Não posso falar sobre essas coisas do púlpito, mas temos maneiras de conduzir explorações de locais sensíveis. Sem tropas terrestres no solo. Sim, nem sempre requer botas no chão, e vou deixar por isso mesmo. Vamos perguntar também se há algum dos EUA. A avaliação militar. Eu sei que você ainda está. O BDA está em andamento, mas há alguma avaliação militar sobre quanto das capacidades dos Houthis foram degradadas por essas primeiras rodadas? E você pode dizer alguma coisa? A rede social Truth do presidente mencionou ir atrás de líderes, o que parece ser uma das coisas que é diferente aqui. Você pode dizer algo sobre algum dos líderes que foram alvo aqui? Sim. Sobre a segunda parte da pergunta, vou apenas me referir à minha declaração inicial, onde mencionei isso. Havia uma instalação de veículo aéreo não tripulado que foi atingida com vários líderes importantes. Esses eram indivíduos-chave que lideravam sua empresa de veículos aéreos não tripulados e eram alguns dos especialistas técnicos lá. Então, pense nesses tipos de indivíduos que podemos estar alvejando como parte do comando e controle. E assim, destruímos instalações de comando e controle. Ready. Instalações de fabricação de armas e locais de armazenamento de armas avançadas. Mas, novamente, esta campanha está em andamento. É difícil falar sobre todas essas coisas do púlpito e não vamos dizer nada do púlpito até termos 100% de certeza de que estamos certos. Tenho tempo para mais uma pergunta. Você mencionou o social do presidente Struth. O EUA. O exército está considerando opções militares para o Irã? Eu não quero me adiantar ao presidente ou ao secretário. Mas claramente, quero dizer, acho que o social do presidente foi bastante claro. E acho que o significado está bem ali para todos. Acho que todos entendem o que ele quer dizer. Eu não quero me adiantar ao presidente, mas todas as opções estão na mesa neste momento. É tudo o que tenho. Você disse 30. Senhor secretário-geral, você disse alvos. Isso é no total de 3 dias? Não, isso foi no primeiro dia. Foram mais de 30 alvos. Então, não um número específico para você, mas mais de 30 alvos, múltiplas localizações e depois alvos adicionais hoje e alvos adicionais. Desculpe, alvos adicionais ontem, no domingo, e alvos adicionais hoje, que obviamente não vou entrar em detalhes porque estão sendo executados agora. Então, obrigado a todos. Ouçam, terminamos. Haverá mais desses, eu prometo. Mas obrigado. Foi uma ótima primeira coletiva de imprensa. Realmente aprecio todos vocês e seu compromisso em contar a história dos combatentes. Mas obrigado, nos vemos na próxima vez.